E se as nossas ansiedades mais profundas, sabe, aquela sensação de estar meio perdido, sem propósito, e se tudo isso pudesse ser diagnosticado como se fosse uma doença mesmo? Hoje a gente vai mergulhar numa obra que faz exatamente isso, um verdadeiro manual clínico para as patologias da alma. É exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai explorar um sistema que olha para os tormentos do espírito não como uma falha moral, mas sim como patologias, com sintomas e causas bem definidas. Vamos lá. A proposta do filósofo romeno Constantin Noica é, para dizer o mínimo, radical. Em vez de escrever uma tese acadêmica cheia de termos difíceis, ele nos entrega um manual de patologia, usando a linguagem da medicina para diagnosticar as fraturas do nosso ser. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o que seria um espírito saudável na visão do Noica. Depois, vamos ver os jeitos que ele pode adoecer, analisar as 6 doenças que ele identifica e, no final, claro, trazer esse diagnóstico para o nosso tempo. Ok. Antes de falar da doença, a gente precisa entender a anatomia da saúde, né? Para o Noica, um espírito pleno, completo, se equilibra em 3 pilares essenciais. Pensa assim, ó, a generalidade é o nosso mapa. São os grandes ideais, os princípios que nos guiam. A individualidade é o nosso veículo, único, o nosso eu autêntico que faz a viagem. E as determinações são a estrada em si, aquilo que a gente realmente percorre, nossas ações, nossas escolhas concretas no mundo. Para Noica, a saúde do espírito acontece quando o mapa, o veículo e a estrada estão em perfeita harmonia. Certo. Mas, e quando esse equilíbrio se quebra? O Noica identifica 2 causas principais para o adoecimento do espírito, 2 formas básicas de falha. Essa diferença aqui é a chave de tudo. A recusa é um ato de rebeldia, é bater o pé e dizer não para um desses pilares. Já a carência é um vazio, uma falta, uma incapacidade de alcançar um deles. Ou seja, cada pilar pode ser ativamente rejeitado ou pode simplesmente faltar. E é aqui que a gente chega no coração do diagnóstico do Noica. Porque se a gente combinar os 3 pilares com os 2 modos de falha, o resultado é um quadro clínico com 6 doenças espirituais bem distintas. Esse quadro organiza tudo. A gente cruza as 3 necessidades com as 2 formas de falha e pronto, temos as 6 patologias do espírito. Vamos para a primeira. A primeira doença é a acatolia. Sabe, é a condição de quem se afoga nos detalhes, nas experiências do momento, mas recusa ativamente qualquer sentido maior, qualquer princípio que unifique e que vá além do imediato. O exemplo que ele usa é brilhante. Dom João não busca o amor ou a beleza como um ideal, não. Ele busca a conquista pela conquista, o particular de cada mulher, uma coleção infinita que nunca se eleva para um sentido geral. É a recusa do universal. Agora a gente vai para a segunda doença, a atodêsia. E aqui a situação se inverte completamente. O geral é tudo. E o indivíduo concreto, único, autêntico, ele é simplesmente sacrificado em nome de uma lei, de um sistema, de uma sociedade. O Noica aponta para a obra de Tolstói, onde, segundo ele, os personagens muitas vezes deixam de ser pessoas únicas para virar meros representantes de uma classe ou de uma ideia. É a recusa da individualidade em nome do sistema. A terceira doença da recusa é a anorexia. Essa aqui é a paralisia existencial pura. A pessoa pode até ter um eu forte e ideais claros, mas ela se recusa a agir, a tomar decisões, a se engajar de verdade com a realidade. E o exemplo perfeito, claro, é a peça do Samuel Beckett. O Vladimir e o Stragon esperam, mas eles não agem. Eles recusam as determinações, a própria chance de fazer algo que mude a situação deles. É a recusa do ato. Pronto, agora a gente muda de lado e vai para as doenças de carência. A catolite é a doença de quem acumula ações, fatos, experiências, mas sofre de uma falta de sentido geral. É como uma proliferação de células sem um organismo, um excesso de partes sem um todo para dar significado. A toditete é a tragédia do ideal que não consegue pousar na realidade. Pensa numa ideologia ou num plano que é perfeito no papel, mas que fracassa miseravelmente porque não consegue se conectar com as pessoas de verdade. O ideal existe, mas falta a sua encarnação individual. Por último, a oretite. Aqui, a pessoa tem a individualidade e tem a generalidade. Ela sabe quem é e no que acredita. O problema é a falta de determinações, a incapacidade de transformar esses ideais em ações que funcionem no mundo real. E o paciente exemplar, claro, é o Dom Quixote. O ideal de cavalaria dele é nobre, mas as ações, como atacar moinhos de vento,
são totalmente desconectadas da realidade. Ele tem o ideal, ele tem a si mesmo, mas faltam as ações corretas para o mundo em que ele vive. É uma falha trágica de execução. Ok. Depois de passar por todo esse quadro clínico do Noika, a pergunta que não quer calar é: e aí? Como é que esse sistema se aplica aos nossos tempos? O que ele diz sobre o espírito de hoje? E é aí que o sistema do Noika se mostra uma ferramenta poderosíssima. Ele nos dá um vocabulário para diagnosticar a nossa cultura. Pensa bem, a era da internet, com esse fluxo infinito de informação sem um propósito claro, não seria um caso de catolite em escala global? E os discursos polarizados, onde grandes ideais parecem não ter nenhuma conexão com a vida real, não seriam um sintoma de todetite? A reflexão final, na verdade, é um convite. Se esse manual de diagnóstico estivesse em nossas mãos hoje, qual seria o diagnóstico da nossa era? Seria a acatolia de quem se perde nas experiências do agora? A aoresia de quem se sente paralisado sem conseguir agir? Ou a oretite de quem tem grandes ideais, mas não sabe como aplicá-los? O sistema do Noika não nos dá as respostas, mas ele nos entrega o bisturi para começar a investigação.